Olá a todas e a todos, meu nome é Atos Matheus da Silva Guimarães, sou discente do curso de História da Universidade Federal do Pará e esse vídeo tem como objetivo a exposição das correntes da educação ambiental. As correntes ou as principais correntes que formam a educação ambiental, que são utilizadas, debatidas em torno dessa temática. Lembrando que essa é um vídeo que compõe uma oficina que estamos desenvolvendo em torno da educação ambiental, da utilização dela no espaço escolar, das teorias, das metodologias possíveis. Então, esse vídeo faz parte da oficina que estamos construindo, tanto do Endo Cordovil quanto da Thalita Almeida. Diante disso, o que cabe nesse vídeo é a primeira parte da exposição das correntes tradicionais da educação ambiental. Lembrando que existem correntes tradicionais e também correntes mais recentes que envolvem o debate da educação ambiental. Ao passo que a sociedade vai se desenvolvendo, vai se experimentando novos tipos de convivências, pesquisadores e especialistas vão refletindo sobre os espaços, as experiências que essa sociedade compõe, em especial em relação ao meio ambiente. O debate sobre a educação ambiental, o meio ambiente, a relação do ser humano com o meio ambiente, os efeitos, os impactos, não são estudos deste século XXI. Podemos constatar esses debates no século XX, onde as principais correntes que estão presentes na educação ambiental surgem, aparecem e intensificam o debate naquele momento. E é nesse sentido que, neste vídeo e no próximo, irei apresentar as correntes tradicionais que sustentam a educação ambiental, que são utilizadas ou ainda são utilizadas ou já foram utilizadas para movimentar o debate sobre a relação do ser humano com o meio ambiente, sobre o meio ambiente ou os modos de vivência com o meio. Diante disso, na importância desse vídeo para apresentar as correntes tradicionais de educação ambiental, não poderíamos deixar de citar inicialmente a corrente mais antiga, uma das mais antigas, perdão, que é a corrente naturalista. Esta corrente, de imediato, em linhas gerais, ela está centrada na relação, no debate sobre a natureza, na relação do ser humano com a natureza. E os aspectos naturais, as relações, são utilizadas para a fomentação da educação ambiental. Diante disso, ela pode ser utilizada para a construção de certos debates, como, por exemplo, a partir do cognitivo, do experiencial, do afetivo, espiritual ou artístico. Estes quatro pilares, ou esses quatro aspectos da educação ambiental, no caso, a partir da corrente naturalista, possibilita uma imersão da pessoa que está sendo preparada, está sendo formada, para identificar a relação deste sujeito, da sua comunidade, com o meio natural, com o meio ambiente. As relações, o trabalho, o aspecto social, o aspecto cultural, político, econômico. A corrente naturalista, por ser mais antiga, proporciona debates mais intensos, mais imersos. Só que esse debate sobre a corrente naturalista não é no sentido de apenas debater sobre os aspectos naturais que a natureza pode oferecer para o ser humano, os elementos que ela pode ofertar, seja para consumos próprios ou para fins econômicos em termos do lucro, enfim. O aspecto dessa corrente natural, do naturalismo, é um debate para que o sujeito e a comunidade consigam identificar as suas relações com o meio ambiente, não para fins de identificar os elementos que possam utilizar para fins econômicos, mas para identificar as suas relações, as suas influências, seus impactos no meio ambiente, como também as influências e os impactos que o meio ambiente proporciona para esse sujeito. Então, diante disso, é uma das correntes mais antigas e uma das mais importantes que possam ofertar um debate mais imerso sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. Seguindo a apresentação das correntes tradicionais de educação ambiental, agora apresentamos uma outra corrente que também tem um debate muito interessante sobre a relação do ser humano com o meio ambiente, que é a corrente conservacionista reducionista.
Essa corrente proporciona um debate sobre a necessidade de uma preservação dos recursos que estão presentes no meio ambiente, não só no aspecto quantitativo, mas também no aspecto qualitativo. É um debate que envolve uma perspectiva de uma preservação de um gerenciamento consciente dos recursos naturais. Inicialmente tendo consciência da utilização desses recursos, do que utiliza, como utiliza e principalmente a maneira como deve utilizá-la para que possa preservá-la sem causar uma influência ou um impacto degradante no meio. Diante disso, podemos identificar que é um debate, uma característica administrativa, uma característica de saber gerenciar o meio ambiente, os aspectos naturais. Então, diante disso, a corrente conservacionista proporciona um debate que vai para além do espaço acadêmico. Ela pode ser identificada em locais que os recursos naturais são escassos, onde a necessidade de saber gerir esses recursos para que haja um prolongamento da quantidade, mas também da qualidade, é presente em famílias, em comunidades. Essa corrente não é necessariamente sobre só os recursos. É um debate sobre a maneira mais equilibrada de gerir os recursos naturais ali presentes, de ter consciência do que se está utilizando e como utilizá-lo de uma maneira que não prejudique o meio. Seguindo apresentando as correntes tradicionais de educação ambiental, a terceira que apresentamos é a corrente resolutiva. No início do vídeo, citei o fato de que o debate sobre a educação ambiental, sobre o meio ambiente, os impactos no meio ambiente a partir das influências do ser humano, não é deste século XXI. Está presente no século XX também, de forma mais intensa. E essa corrente surge na década de 70, uma perspectiva onde os problemas ambientais se agravam, e principalmente, não só pelo fato do agravamento dos problemas ambientais, mas principalmente pelo fato de que era possível detectar, tanto pela sociedade como pelo meio acadêmico, desses problemas que estavam se agravando, e da necessidade de debater, de procurar soluções sobre este problema. Essa corrente, a partir do contínuo agravamento dos problemas ambientais, tem esse formato um conjunto de informações, de opiniões que consideram o meio ambiente um conjunto de problemas. É interessante observar que essa corrente ela possui como centro, no caso de debate, a perspectiva da Unesco. Em que sentido? De que há necessidade, se faz necessário, o compartilhamento e o espalhamento das informações pela sociedade, ou melhor, para a sociedade, para que a sociedade consiga entender, compreender os problemas ambientais que estão existindo. Além disso, numa tentativa de entender a geração desses problemas, que muitas vezes está na perspectiva da sociedade. Então, é necessário entender que essa corrente se propõe a propagar as informações tanto sobre os problemas ambientais existentes, como também numa tentativa de gerar soluções para esses problemas que estão presentes tanto naquele momento do século XX como no século XXI. Então, nesse sentido, essa corrente é importante numa tentativa de informar a sociedade e uma maneira de pensar soluções para esses problemas ambientais. Para finalizar essa primeira parte das apresentações das correntes tradicionais de educação ambiental, trazemos a corrente sistêmica. O objetivo dessa corrente é proporcionar um conhecimento para que possa compreender adequadamente os problemas ambientais existentes de uma maneira mais profunda, mais real também, de certa maneira, mais clara sobre a situação. Querendo ou não, alguns debates sobre a problemática do meio ambiente, principalmente em contato com os meios jornalísticos, acabam não sendo tão didáticos ou compreensíveis para a sociedade que o assiste. Então, nesse sentido, essa corrente tem o objetivo de proporcionar um cenário, ou melhor, um conhecimento amplo sobre o cenário dos problemas que existem no meio ambiente. Para isso, são elencados 4 princípios, ou melhor, 4 pontos para este debate. O primeiro, identificar diferentes componentes de um sistema ambiental, salientar as relações entre seus componentes, as relações entre os elementos biofísicos, elementos sociais
de uma situação ambiental. Então, dessa maneira, torna-se possível, a partir desses elementos, uma visão de conjunto sobre esse debate sobre o meio ambiente. A partir disso, proporcionar uma síntese da realidade apreendida daquele momento. E é interessante observar que essa corrente se sustenta em dois aspectos que não é tão comum assim no conhecimento da sociedade em geral, mas é interessante observar para essa corrente da educação ambiental, que são a ecologia e a ciência biológica transdisciplinar. É interessante apontar neste vídeo que as correntes tradicionais não estão isoladas umas das outras, estão dialogando com diversas áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, esse é o vídeo da primeira parte das apresentações das correntes tradicionais. Não deixe de assistir a segunda parte, hein? Até logo!